Boa noite, irmãos. Paz do Senhor. É com muita satisfação que eu quero iniciar esse momento aqui com vocês, que é uma nova oportunidade para a gente estar buscando a presença de Deus, para a gente estar falando com Deus, a gente estar edificando a nossa casa. A gente tem investido esse ano nos lares, nas famílias, nas casas, crendo que Deus tem algo especial para fazer dentro de cada um dos lares. E por isso nós até criamos o Ministério da Família com esse intuito de estar buscando a bênção de Deus para cada uma das casas. E por uma situação que não foi nossa, uma situação de fora, externa, nós somos agora forçados a estar nas nossas casas. Então eu creio que Deus vai fazer algo tremendo nesse tempo. Deus vai trabalhar muito nas nossas vidas, vai nos abençoar, vai trazer para nós então um tempo especial. E eu queria que você olhasse, então, para esse tempo que você vai estar na sua casa como um tempo separado por Deus, para você cuidar da tua casa, cuidar do teu lar e investir, então, no teu lar. Talvez você esteja já forçado a estar em casa, junto com a sua família, e eu quero, então, que você considere a possibilidade de estar fazendo um culto doméstico, um culto na sua casa. Nós teremos o nosso culto online nos dias que nós já temos atividades, de quinta e de domingo, teremos também a escola bíblica dominical, mas o culto no lar seria uma outra atividade, um outro momento para a gente estar junto. Então, considere isso, considere essa oportunidade de estar fazendo essa reunião. Eu estou fazendo essa introdução para você no vídeo, para que você entenda que eu vou enviar um material para vocês, um material no grupo da igreja, que é um material para o culto no lar. Então eu vou passar semanalmente para vocês um esboço de um sermão, de um estudo, para você poder estar ministrando no seu lar. Vou passar para vocês um livro, porque todos esses esboços eles estão baseados num livro. Então eu vou passar para vocês um livro, que é um livro do Tozer, é um livro que nós já conversamos na igreja, tivemos a oportunidade de estudar, que é 5 votos para obter o poder espiritual. Ele está baseado na primeira parte desse livro, então também vou disponibilizar o livro para vocês poderem fazer essa leitura, e vou passar sempre um vídeo, que é da ministração mesmo. Se você, por acaso, na sua casa, tiver uma dificuldade, ou não, alguém não for assumir essa frente, você ainda assim pode usar o vídeo e meditar a respeito dessa palavra. Nós estamos no meio, agora aqui em casa, no meio do nosso culto, e nós já fizemos a primeira etapa do culto e eu quero, então, agora transmitir para vocês essa segunda etapa. A primeira etapa que nós fizemos, nós iniciamos com uma oração, fizemos a abertura com uma oração, estamos aqui reunidos, está eu, a Márcia, a Marcela, o Dani, o Matheus, nós estamos aqui juntos, e tivemos então um tempo de oração, tivemos um tempo de louvor, cantamos algumas músicas aqui juntos, tivemos um tempo de adoração, que foi precioso aqui para nós. Depois nós tivemos um tempo de intercessão, apresentamos os nossos pedidos, as nossas necessidades e juntos nós oramos pelas nossas necessidades. Então eu quero colocar isso aqui como uma sugestão de início para que você possa começar esse culto no lar. Logo em seguida, que é esse momento que nós vamos ter agora, é o momento em que nós vamos estudar um pouquinho sobre a palavra, vamos conversar sobre a palavra. E a ideia é que você ouça, que você considere aquilo que está sendo colocado aqui e depois você tem um tempo ainda para abrir alguma discussão dentro do grupo que está na sua casa, na sua família. Que você possa, então, conversar um pouco mais para aprofundar esse estudo, aprofundar esse tema que está sendo tratado aqui. Então, essa é a sugestão. Então, nós vamos fazer a gravação do tempo só da ministração da palavra. Depois, você pode ter um tempo de discussão, como nós também teremos aqui, mas eu não vou estar transmitindo para vocês, porque aí vai ser a discussão do seu grupo. E no final, que também é uma sugestão para você, você pode fazer um tempo para o representante da casa fazer um recolhimento de dízimos e ofertas e encaminhar isso para a igreja. Por que essa oportunidade? Porque esse momento também pode ser feito. Porque se você estiver entregando o seu dízimo e sua oferta, nesse momento você vai ter a oportunidade de juntos estar orando por ele, e consagrando ao Senhor, e agradecendo ao Senhor, e reconhecendo essa bênção do Senhor sobre a sua casa, sobre a sua família. Então, é uma oportunidade para você estar fazendo isso também no seu lar. Normalmente a gente não faz isso num culto doméstico, quando a gente tem a oportunidade de estar orando juntos na igreja. Não teremos esse momento,
Então, eu aconselho você a fazer no culto doméstico, é uma oportunidade para você interceder por isso. Interceder, inclusive, por essa necessidade, eventualmente pode ser uma necessidade financeira da sua casa. Então, para que você possa fazer desse momento um momento completo, um momento que você tem oração, que você tem intercessão, que você tem uma adoração, que você tem palavra, que você tem oferta e dízimo. Então, faça desse tempo um tempo completo, uma liturgia completa, para que seja um culto realmente na sua casa. Amém? Eu quero então ler o texto aqui com vocês. Eu vou começar lendo apenas um versículo, que é o versículo de Romanos, capítulo 6, e o versículo de número 23, que diz assim, a palavra de Deus: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O texto aqui para nós já fala sobre vida eterna e já fala para nós que entendemos, que conhecemos um pouco dessa verdade, fala de salvação. E às vezes nós consideramos mensagens que nós ouvimos por aí, mensagens que estão no mundo, mensagens que estão ao nosso redor, que falam a respeito de o que é realmente o pecado. Quando nós olhamos esse texto aqui, esse texto está falando claramente que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O que traz para nós é realmente o peso do pecado. E esse título, o título que nós vamos trabalhar hoje, é Trate Seriamente o Pecado. É o título do primeiro capítulo que nós vamos usar desse livro aqui. Nós temos escutado muitas vezes mensagens que consideram que todas as pessoas vão ser salvas. Talvez você já tenha escutado isso. Pessoas dizendo que todos são salvos. Algumas pessoas olham para a vinda de Jesus e até entendem que Jesus é um Salvador, mas eles entendem que Jesus marcou um tempo onde, a partir dali, todas as pessoas vão ser salvas e de alguma forma a pessoa vai ser salva. Essa é uma visão que a gente chama de universalista, que coloca todo mundo na mesma condição de salvos. Existem mensagens que nós consideramos, aí, mensagens que têm uma origem calvinista, que diz que uma pessoa, uma vez salva, vai ser sempre salva. Ou seja, ela tem um momento de encontro com Jesus, um momento de salvação, e aí depois ela vai permanecer com essa condição de salvação para sempre. E existem mensagens que são mundanas, mensagens que nós podemos dizer que não acrescentam em nada no que se refere à salvação. Que fala que você não precisa mudar, que pessoas que não aceitam a ação de Deus, que não têm nenhum tipo de compromisso com Deus, que não firma nenhuma aliança com Deus. Nós somos então bombardeados por uma série de mensagens que falam efetivamente a respeito do pecado. E nós nem sempre damos conta que essas mensagens elas estão influenciando no conceito do pecado, no conceito que nós temos a respeito do pecado. Agora, a palavra de Deus fala muito a respeito do pecado. E eu quero trazer aqui para vocês alguns textos que falam sobre isso para que a gente considere realmente sobre a verdade do pecado. O pecado gera a morte, diz a palavra. Em Tiago diz assim: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Como nós lemos lá em Romanos, o salário do pecado é a morte. Ou seja, não dá para a gente desassociar o pecado à morte. Não dá para a gente minimizar o efeito do pecado e esquecer que a consequência é a morte. Esse texto que nós lemos aqui de Tiago fala de uma tentação, fala de uma sedução, fala de uma queda e fala da morte. Ou seja, está associado diretamente o pecado com a morte. Ou seja, é uma consequência do pecado até a morte. Em Hebreus diz assim: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Ou seja, primeiro considerar que o pecado gera efetivamente a morte. E segundo, que o pecado é algo que está continuamente ao nosso redor. É uma tentação contínua, ou seja, não dá para a gente minimizar o efeito do pecado e nem minimizar a presença da possibilidade do pecado. Diz aqui o texto:
o peso e o pecado que tenazmente nos assedia, continuamente tenta nos envolver, tenta fazer com que a gente esteja, então, caindo no erro. Ou seja, não dá para a gente ignorar o pecado. Não dá para a gente olhar para o pecado e diminuir o peso dele. Então, nós temos que tratar, como diz a proposta do texto, a proposta do capítulo, tratar seriamente o pecado. E aí, então, eu trago para vocês algumas questões para a gente considerar. E a primeira delas é se o pecado tem sido revelado a você. Considere essas questões que eu estou colocando agora para que a gente possa depois estar conversando melhor. O pecado tem sido revelado a você, ou seja, você tem identificado o que é o pecado. O texto que eu quero usar é de João 3,19, diz assim: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Ou seja, fala aqui de homens que amaram mais as trevas, preferiram ficar nas trevas do que estar na luz, onde o pecado ele é anunciado. Ou seja, a pergunta é, você tem tido essa revelação? O pecado tem sido revelado para você, tem sido mostrado para você? Ou seja, você tem estado na luz o suficiente para que o pecado apareça? Aqui diz de homens que preferiram estar na penumbra, nas trevas, porque ali não ficaria muito claro. Mas se eu estou na luz, fica extremamente claro, fica muito evidente. Você tem se colocado a essa exposição? Você tem realmente se preocupado em olhar para o pecado na sua vida, em identificar o pecado na sua vida? Ou seja, o quanto que o Espírito está conseguindo mostrar para você, está conseguindo fazer você entender, quanto que você tem se aproximado para realmente ser tratado. Essa é a primeira pergunta que eu gostaria que você considerasse. Você está na penumbra ou você está na luz? Porque se você está na luz, é um desejo realmente de que o pecado seja manifesto. E a segunda questão é se você reconhece então o seu erro. Porque você, ao entender esse pecado, muitas vezes nós temos uma resistência. Nós, de alguma forma, entendemos um erro nosso e não queremos assumir. Como criança, muitas vezes as crianças fazem isso. As crianças, quando são corrigidas, elas arrumam uma série de argumentos para justificar o seu erro. Sempre a culpa é do outro, é porque não é isso, não é bem aquilo, e elas inventam uma série de histórias, e essas histórias, na verdade, elas só distraem. Ela só é uma justificativa, é uma desculpa para não reconhecer o erro. E em Tiago diz assim: sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. E aí a gente entende que muitas vezes a gente arruma desculpa e engana a nós mesmos. O texto diz: sede cumpridor da palavra e não somente ouvinte. Então você reconhece o seu erro. Quando você é confrontado pela luz, você então identifica e reconhece e traz para você a ideia de que você está errado. Ou você usa algum argumento. Não, é meu jeito, mas isso são minhas manias mesmo, eu tenho esse jeitão mesmo. Não, isso é da minha família, a gente é assim mesmo, é nosso jeito de lidar com essas coisas. Ou você realmente se incomoda, ou você realmente nomeia como pecado, ou seja, você chama o seu erro de pecado, ou você chama ele de mania, ou você dá qualquer outro nome que não seja pecado. A palavra de Deus diz assim em Gálatas: as coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas, elas são. E eu vou ler aqui uma relação, ainda que não esgote aqui, mas vale para a gente considerar. Uma relação de situações ou da natureza humana que às vezes a gente ignora. Imoralidade sexual, impureza, ações indecentes, adoração de ídolos, feitiçaria, inimizade, brigas, ciumeiras, acesso de raiva, ambição egoísta, desunião, divisão, inveja, bebedice, e diz ainda o texto:
as farras e outras coisas parecidas com esta. Repito, o que já disse antes. Os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Ou seja, o texto está falando uma série de coisas e diz que não esgota nessa relação aqui. No final ele diz assim, e outras coisas parecidas com essas. Paulo está escrevendo em suas Gálatas, dizendo, olha, esse tipo de comportamento é um comportamento da natureza humana. Se isso está prevalecendo, são equívocos na sua caminhada que precisam ser mudados. E o quanto que você realmente está considerando, o quanto que o Espírito está falando com você para que você realmente mude isso, para que você realmente tenha uma postura diferente. Ou seja, o Espírito Santo com certeza está falando conosco. Nós estamos aqui numa proposta de falar sobre 5 votos para obter poder espiritual. Não dá para a gente considerar poder espiritual num lugar recheado de pecado. Então a gente precisa tratar isso, precisa eliminar o pecado. A gente precisa realmente tirar o pecado. E a próxima pergunta que eu faço para você é como você trata, então, o pecado? Como que você tem tratado o pecado? A palavra de Deus traz um texto que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês. Mateus 5:29. Não precisa abrir, mas eu leio aqui para você, mas que diz de uma forma bastante dura a respeito disso. Diz o texto, se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca e lança de ti. Pois se te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. O texto parece um pouco duro, né, quando ele fala, olha, seu olho está pecando, arranca o olho, sua mão está pecando, corta fora. É lógico que não é uma orientação literal, senão a gente estaria bastante comprometido, né, na hora de fazer a nossa comunhão, a gente seria, né, talvez um conjunto de cegos e manetas, mas a ideia, né, aqui é tratar com dureza realmente o pecado. Como você trata o pecado? A pergunta primeira é, ele tem sido revelado para você? Ou seja, você está na luz para que ele apareça? Você reconhece que realmente é pecado? E aí, o que você faz com isso? Então, como que você trata isso? A ideia é, a partir do momento que você identifica que existe o pecado, você tomar uma decisão de não mais conviver com isso. Ou seja, você ficar, de certa forma, envergonhado daquilo, de querer que aquilo realmente seja tirado de você. E a verdade é que você não precisa mais viver com isso. Nós entendemos que o pecado, muitas vezes, ele é um laço na nossa vida. Nós criamos, às vezes, uma dependência, nós temos, às vezes, até um vício no pecado. Nós somos enredados pelo pecado e, às vezes, nós buscamos a satisfação que o pecado dá, como se aquilo fosse, para nós, essencial. Uma pessoa, por exemplo, que é um usuário de droga, ele usa a droga pela satisfação que a droga traz. E ele sabe que ele vai usar, que ele vai ter uma satisfação, mas que depois ele vai ter um preço muito alto para pagar. Mas ele ficou tão dependente daquela mínima satisfação, daquele sentimento, que ele não consegue largar. Então ele muitas vezes acha que vale a pena ele ter aquilo, todo o prejuízo, toda a dificuldade, toda a luta, só por um pouquinho de satisfação. E o pecado, ele funciona assim. Nós sabemos que ele traz um peso. Nós sabemos, quando a gente lê o texto, que ele leva a morte. Nós sabemos que tem toda uma condição ruim por trás do pecado. Mas às vezes a gente precisa um pouquinho de satisfação. Essa autocomiseração, muitas vezes, nos leva a nos colocar de uma forma bastante vulnerável ao pecado. É tipo a ideia de que eu mereço. Eu preciso pelo menos um pouco de satisfação, preciso um pouco de alegria na minha vida. Deus, quando trata na nossa vida, Ele quer curar a gente disso, Ele quer livrar a gente disso. Então, Ele quer que eu e você não sejamos mais dependentes do pecado. Ele quer realmente tirar isso da nossa vida, mudar a nossa história. A gente não precisa mais disso. Não só a gente não pode mais pecar, a gente não precisa mais viver no pecado. Diz assim em Romanos, porque se formos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo,
cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. O velho homem então morreu, aquele velho homem dependente do pecado morreu, e nós agora vivemos para Cristo. Essa vida que nós temos é uma vida onde nós temos liberdade, onde nós temos o Espírito vivificado, onde tem uma força dentro de nós, onde nós podemos viver de uma forma totalmente diferenciada, e a gente pode ser feliz, independente do pecado. A gente não depende do pecado, a gente não precisa do pecado, então a gente pode viver de uma forma diferenciada. Nós já fomos libertos desse peso, nós já fomos libertos dessa escravidão. E aí então, para a gente considerar o último tópico, é importante nós, ao olharmos para esse pecado, que está exposto porque a gente está na luz, reconhecer que é pecado, a gente tratar o pecado como pecado, lançar fora da nossa vida e pedir perdão. E isso é uma das mensagens fantásticas do Evangelho, uma das verdades fantásticas do Evangelho. Que diz assim a palavra: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ou seja, a hora que a gente reconhece isso, ou seja, a hora que a gente se torna humilde e se humilha, então, suficientemente para reconhecer o pecado e deixar ele de lado e pedir perdão, nós somos perdoados. Ou seja, se a gente quer iniciar uma jornada, como a gente está falando aqui, de 5 votos para obter o poder espiritual, a gente precisa do perdão. A gente precisa ser limpo, a gente precisa ser purificado. A gente precisa estar deixando a casa pronta para que a gente possa efetivamente buscar algo de Deus. Então, a presença de Deus quer reinar em nós. Numa época, o pecado já reinou, mas agora ele não reina mais, ele não tem mais domínio. A presença de Deus reinará em nós. Então, que a gente arranque tudo isso. Que a gente efetivamente, então, trate seriamente com o pecado. Que a gente reconheça, que a gente decida se livrar do pecado, que a gente lute contra o pecado. E a gente comece, então, um voto a partir de hoje. Eu sei que esse voto é um voto que talvez a gente já tenha feito, mas eu queria que você reconsiderasse isso. O voto pode ser o seguinte: se eu errar, eu me arrependo. Se tiver difícil de me arrepender e me livrar, eu peço ajuda. E quando eu acertar, eu vou celebrar. Ou seja, quando eu vencer, eu vou celebrar. Ou seja, eu vou viver intensamente o que? A luz que mostra o que está errado, o Espírito que me leva realmente ao arrependimento e a vitória de ser liberto. Deus quer dar um poder para nós, Deus quer trabalhar na nossa vida. Ele quer que a gente seja liberto dessas pequenas coisas que nos atrapalham. Nós somos perdoados do pecado original, somos ligados em Deus, mas talvez existam pequenas coisinhas que nos atrapalham. Que a gente possa fazer esse voto. Eu quero encerrar com um trecho aqui de um salmo que diz assim: os votos que fiz, eu os manterei, ó Deus, rendei-te-ei ações de graça. Que a gente possa, então, considerar essas questões hoje, que a gente possa ponderar sobre isso, possa se posicionar e iniciar um tempo onde nós estamos fazendo um voto com Deus, onde estamos fazendo alguns votos para que a gente possa ter um poder de Deus sobrenatural na nossa vida. É um tempo que você está tendo que talvez seja um privilégio para mim e para você, a gente poder estudar a respeito da palavra de Deus e poder se posicionar diante da palavra. É um tempo precioso para você reunir a sua família. Eu estou aqui sentado à mesa com a minha família, a gente tomou um café antes e agora iniciou esse culto. Que você possa fazer na sua casa também, juntar a sua família e buscar Deus. No estudo de hoje, que eu vou compartilhar com você, que você possa, então, também levar essa discussão, questionar esses pontos
e se posicionar diante de Deus. Que o nosso Senhor Jesus esteja na tua casa, que a bênção do Senhor esteja com você e que você possa ter dias de transformação pelo poder do Espírito Santo.